Olá, eu sou Marcelo Bellini e hoje vocês vão aprender comigo a receita dessa massa de chocolate deliciosa que rende essas duas formas, uma 25 e uma 20. Então não perca o nosso vídeo. Isso. Então, para essa receita de massa de chocolate que eu estou dando hoje, você vai precisar de 7 ovos e claras em neve. Você vai precisar de açúcar. Seriam 2 copos de requeijão de 250 ml ou 430 gramas. Também de farinha. São 2 copos e meio de 250 ml ou 350 gramas. Meia xícara de margarina derretida. Meia xícara de óleo. 3/4 de um copo de requeijão de 250 ml de chocolate em pó 50% ou 110 gramas. Hoje eu estou usando Mega Sabor. E não podemos esquecer uma colher de sopa de fermento. Bom, agora que você já anotou todos os ingredientes, vamos ao modo de preparo da nossa massa. Aqui eu já tenho as minhas 7 gemas, vou colocar o meu açúcar e meia xícara de margarina com meia de óleo. Gente, aqui por exemplo, aqui passou um pouquinho de meia da margarina, né? Porque a gente vai medir aqui a margarina e depois vai derreter. Então não se preocupe se você vai deixar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Porque meia e meia dá uma xícara. Então eu só venho aqui agora, olha, e completo a minha xícara com óleo. Então se ficar um pouquinho a mais de margarina, um pouquinho a menos, não tem problema, é só completar com óleo. Você derrete e depois completa, bem cheia, tá? Agora nós vamos pegar essa mistura de gemas, açúcar, margarina e óleo e vamos levar para a batedeira. E o processo dessa é igual aquele processo do pandeló de laranja que eu ensinei semana passada, né? Você vai bater clara em neve. Então na hora que eu vou bater isso aqui uns 3, 4 minutos, quando eu acrescentar a farinha aqui, eu vou levar para outra batedeira as claras em neve. Daí eu ligo as claras em neve. Se eu tenho uma batedeira só, bato primeiro a massa, tiro a massa da tigela, lavo toda a minha tigela, o meu batedor, daí eu bato as claras em neve, misturo junto com o fermento, tá bom? Nossa massa já bateu, deixa eu bater nos meus 3, 4 minutos. Agora nós vamos pegar esse copo de chocolate, né, os 3/4. E aqui eu tenho água morna ou quente, tá? Não precisa ser água fervente, é só para desmanchar o chocolate. Que chocolate, quando não é achocolatado, ele não desmancha em água fria. Então a água tem que estar de morna para quente. Então você vai colocar essa água aos pouquinhos e vai desmanchando esse chocolate, né? Se você jogar água demais aqui, o chocolate sobe e cai tudo para fora. Então você vai desmanchando aos poucos e cada vez que ele baixar, você vai completando até desmanchar esse copo todinho e você vai encher esse copo até a boca de água, tá bom? Desmanchei todo o meu chocolate. É aquilo que eu falei, agora eu completo com água até a boca. Bem cheinho, tá? Vai mais ou menos 200 ml de água. Mais ou menos. Agora eu vou despejar aqui no nosso bol da batedeira. Pego todo o chocolate que sobrou aqui. E aí, se você tiver essas batedeiras tipo planetária, né? Vocês vão usar a saia para se proteger e aí você pode ligar no mínimo e aí começar a jogar a farinha. Agora, se você não tem, você tem a batedeira comum, você já joga um pouco da farinha, joga um pouco da água com chocolate e vai ligando aos poucos, porque se você jogar esse chocolate de uma vez só e ligar a batedeira, você pode levar um banho de chocolate, tá bom? Vamos começar a acrescentar a nossa farinha.
Terminando de pôr a farinha, eu já ligo minha batedeira das claras de neve. Terminei de bater minha massa, aquilo que eu falei, terminei de pôr a farinha, ligo minhas claras. Minhas claras estão bem firmes, né? Como eu já expliquei, a clara tem que estar firme, que é ela que vai dar volume e maciez no meu bolo. Então eu não posso deixar bater antes, bato junto. Bom, aqui ó, tem minha massa batida. E aquele mesmo processo que eu já falei na outra massa, né, de pandeló de laranja, de semana passada. Gente, ó, não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube e procure a gente também no Facebook, no nosso grupo Bolos do Bem. De vez em quando a gente faz umas lives lá bem interessantes também. Ó, aqui, lembra que na outra massa eu falei pra vocês que tanto faz eu bater o fermento na massa ou misturar. Hoje eu vou fazer justamente misturando, pra vocês verem que tudo dá certo. Então, se é uma colher de fermento, vou pôr minhas claras de neve. Lembra que eu também falei que tanto faz pôr a clara na massa ou pôr a massa na clara? Que tem gente falando que não, a massa sempre tem que ser por cima. Isso é tudo crendice, gente. Tanto faz você pôr por cima, por baixo. O importante é você misturar bem, misturar com o fouet. Ó, tá vendo? Minha clara tá bem firme. E só um detalhe, essas duas massas, tanto essa como a de pandeló de laranja, gente, se for na planetária, comporta bater receita dobrada. Você já pode, por exemplo, você tem duas assadeiras para fazer, bato dobrada. A única coisa é que na hora de fazer essa mistura, eu preciso ter uma bacia maior, tá bom? Mas dá para bater e bater as claras tranquilamente. Receita dobrada. 1,5, dependendo da assadeira. E agora, misturar com o nosso fouet. Aí eu já misturo o fermento, as claras e a massa junto, tá? Então tanto faz eu bater esse fermento ou não. O importante é sempre colocar o fermento por último, né? Bom, agora que a nossa massa está bem misturadinha, né? Você toma cuidado na de chocolate, não deixar claras de neve em floquinhos, porque na hora de assar e cortar o bolo vai ficar aquelas bolinhas brancas no meio da sua massa de chocolate, tá bom? Bem misturadinha, agora nós vamos precisar de assadeiras. Bom, hoje aqui ó, tô mostrando pra vocês minha assadeira Hermann, né? Eles têm várias cores para deixar a nossa cozinha mais bonita e mais alegre, né? Então essa aqui é uma assadeira número 3, e no caso eu tenho um jogo com 5 assadeiras, essa é a número 3. Depois eu tenho a 4, a 2, a 1 e a 0. Essa aqui é a que comporta tanto essa massa como aquela de pandeló de laranja que eu fiz semana passada. Então ou eu faço uma assadeira dessa aqui, que não é o caso que eu vou fazer hoje. Lembra que eu falei que eu posso dividir a massa em várias coisas? Depende das minhas encomendas. Então aqui eu tenho assadeira 25, 20 e 15. Então essa receita eu posso fazer uma 25, uma 20 e uma 15, porque essas duas juntas equivalem a uma dessa. Isso com 5 centímetros de altura, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ou eu posso fazer nessa assadeira mais alta, que é de 7 centímetros, eu vou fazer uma 25 e uma 20, né? Sempre com assadeiras Hermann. E esqueci de falar do nosso fouet, que sempre misture a sua massa com fouet. Não tem fouet, use o batedor da batedeira, não use colher, tá bom? Nem espátula. Bom, na de pandeló, como eu fiz duas assadeiras iguais, eu falei, se você não tem olhômetro, né, quer saber fazer divisão de massa, use uma balança, pese a assadeira e divida a massa em duas. Aqui, como eu vou fazer uma 20 e uma 25, então logicamente eu não tenho como pesar, eu vou ter que encher mais ou menos aqui a 20, até onde eu acho que eu tenho que encher, e essa aqui também. Então aqui, por exemplo, eu falo assim, eu tenho um bolo com 2, 3 camadas de recheio. O que eu faço? Eu vou fazer essa 20 mais cheia e o resto eu jogo na 25. Eu tenho a 25, eu preciso dela bem cheia, então eu encho mais essa, o que sobrar eu ponho nessa. Então a divisão você vai fazer de acordo com o que você precisar, tá? E a única coisa, a divisão sempre é aquilo que eu falei, nunca jogue tudo de uma vez só numa assadeira. Joga um pouquinho numa,
joga um pouquinho na outra, porque a massa, quando você mistura, sempre fica mais leve em cima, né? E embaixo ela fica mais pesada. Então, para não ficar uma mais pesada e uma mais fofa, eu vou dividindo aos poucos. Dá a impressão, gente, que ela não vai render quase nada, mas vocês vão ver a altura que vai ficar essas massas, viu? Ela rende bastante. Bom, quem já viu a receita de semana passada de pandeló, viu como elas rendem. Bom, agora com a ajuda da minha espátula, o nosso querido pão duro, que não deixa nada nas nossas tigelas, vou raspar a massa. E mesmo esse fundinho aqui, ó, joga um pouquinho aqui e joga um pouquinho aqui. Fazendo isso até acabar a massa toda. Ó. Depois que eu tirei toda a massa, vocês estão vendo que aqui no meio ela fica um pouquinho mais escura, né? Porque justamente a massa que ficou na tigela que não misturou muito. Então, ó, eu sempre venho aqui e misturo um pouquinho. Por que que eu faço isso? Essa massa que caiu, que a gente raspou, que não está bem misturada, né, com as minhas claras, o que que ela acontece? Quem tem mania de ver massa com palito, realmente vai furar. E essa massa, ela fica muito úmida, né, por não estar misturada com clara e neve. Então ela fica aquela massa meio pegajosa. Então a pessoa põe o palito ali, acha que a massa está crua e não está. É porque ela não fez essa mistura. Tá? Então sempre lembre de fazer essa mistura aqui, tá? Agora eu vou levar ao forno. Essa eu já coloco de 200 a 220 graus, que é um pouquinho a mais do que a gente coloca o pandeló, tá? Mas o tempo é o mesmo, geralmente de 40 a 50 minutos. Agora eu vou levar ao forno e daqui 40 a 50 minutos você vai ver o resultado dessa massa. Olha a nossa massa prontinha, passou nossos 40, 50 minutos, ela ainda está um pouquinho morna, né? Como eu já mostrei lá no pandeló de laranja, eu vejo a minha massa apertando, apertou, voltou, está assado. Se apertou e ficou a marca do dedo, ainda está um pouco cru. E não adianta fazer em volta, faça no meio, porque em volta sempre vai assar primeiro, tá bom? Gente, ó, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro dessa massa. Ó, fiz a 25 e a 20, olha como as duas ficaram super altas e as duas super fofinhas. Como essa aqui é menor, logicamente ela assou um pouquinho mais rápido que a outra. Então essa aqui já está um pouquinho mais fria e eu vou desenformar, não esquecendo, né, que eu dei a explicação que, ó, a minha massa está grudadinha aqui porque eu não unto as minhas formas, porque elas são de fundo removível, tá? Não unto nem na lateral e nem embaixo. Se quiser saber mais informações, entre lá no pandeló de laranja, que lá eu explico mais sobre isso, tá bom? Ó, passei uma faquinha, a massa sai inteira, tá? Sem untar, sem nada. Se eu não tenho assadeira de fundo removível, eu coloco um disco de papel só embaixo, sem pôr nas laterais. E olha que massa bonita. Ó, tá vendo? Passou uma faquinha, ó, massa fofinha. E ó, tá? É um pandeló bem firme que dá pra gente trabalhar com tranquilidade. E agora que vocês aprenderam as minhas duas massas, de pandeló de laranja e a de chocolate, são as massas que eu trabalho há 30 anos, a partir dos próximos vídeos vamos ter bolos, tortas, tudo feito com essas massas. Então aguardem que vem muita coisa boa por aí.